A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. Hoje iremos expor os versos de 12 a 15. Eu farei uma leitura um pouco desmembrada, até mesmo didaticamente, para nós relembrarmos algumas coisas. Diz assim, verso 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares. Verso 9: Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, que seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Na primeira parte do capítulo, como nós acabamos de ver aí, dos versos 1 até o verso 4, nós vimos como se desenvolve o caráter do filho, alguém que busca incessantemente sabedoria. E nós vimos também que é por causa da misericórdia de Deus e do desejo de Deus ter comunhão com os homens, ele se revela, aquele que o busca verdadeiramente. Nós vimos que buscar sabedoria é buscar conhecer a Deus, no contexto de Provérbios, e, consequentemente, ter comunhão com Ele. E aqui nós vemos o desejo de um pai em ensinar seu filho para que ele encontre o temor do Senhor e ande por caminhos retos. Esse é o desejo de todo pai, né? E é interessante porque todo o capítulo de Provérbios, como nós estamos vendo, ele está interligado, os versos, um completando o outro. E nessa perspectiva, nós vimos inicialmente que o modo de Deus guardar os nossos caminhos, como está lá nos versos 7 e 8, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, guarda a vereda dos juízos e conserva o caminho dos seus santos. É por meio de uma sabedoria que faz parte da nossa alma. Verso 10: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. E nós vimos que parece que a primeira parte desse paralelo, que está relacionado à religiosidade, ao conhecimento que faz parte da nossa alma, aquele conhecimento de Deus que nos preenche, que entra na nossa vida, que molda o nosso comportamento, que é o que vemos na segunda parte do verso 9, é uma resposta, apesar de no verso 5 ao verso 8 estar falando desse tipo de conhecimento religioso, no verso 9 nós vemos a prática desse conhecimento, a utilização desse conhecimento, ou seja, na vida prática do crente. E lá no verso 7, ele diz que é o Senhor que dá sabedoria. E aqui no verso 10, ele diz como essa sabedoria é dada. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Ela faz parte da nossa alma. E por isso, ela nos protege e nos conserva no caminho da justiça. Visto também que o modo como o Senhor nos dá sabedoria, no verso 6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência. É através, no verso 10,
de um novo coração. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Há essa correspondência aqui que nós vimos inicialmente na semana passada, nesses versos. E é interessante porque implicitamente o que nós estamos observando aqui é que o pai, ao desejar que seu filho ande nesses caminhos, nos caminhos do Senhor, ele está desejando que seu filho tenha um novo coração. E aí eu me lembro das palavras de Joel Bick, que são dirigidas aos pais, dizendo que, naquele livro, trazendo o Evangelho aos Filhos da Aliança, dizendo que devemos investir na vida dos nossos filhos como se a salvação deles dependesse de nós. Não olvidando esforços, não medindo esforços para que isso ocorra. Mas sabendo que não é uma obra nossa, mas do Senhor. Mas que nós somos instrumentos em suas mãos para que isso aconteça. Ou seja, a instrução do Pai aqui visa conversão de vida. A conversão de vida do seu filho, o seu aprimoramento no relacionamento com o Senhor, a sua comunhão com Deus na sua vida. E agora, a partir do verso 12 em diante, até o verso 19, nós veremos os resultados e os benefícios da prática de se ter esse conhecimento. Na estrutura de Provérbios, nós estamos vendo como esse desenvolvimento, como a santidade ou como o conhecimento de Deus se desenvolve, o relacionamento do homem com Deus se desenvolve na vida de uma pessoa, nos primeiros 4 versos. As consequências disso, verso 5, o conhecimento religioso, conhecer a Deus internamente, é a sua alma, os seus pensamentos, você conhece a Deus. Consequentemente, a partir desse conhecimento, você vive isso na prática, então entenderás justiça, juízo. E a partir daí, esse conhecimento que representa a conversão, que representa a proteção de Deus na nossa vida, que representa o modo como Deus reserva a sabedoria para os seus servos, ou seja, através de um novo coração, de uma transformação de vida. Isso tudo vai nos livrar do caminho do mal. E a partir agora dos versos 12 em diante, nós vamos entrar nessa segunda parte. A segunda parte dos benefícios relativos ao conhecimento de Deus, relativos à comunhão com Deus, relativos à conversão, ao novo coração na vida do homem. E essa segunda parte vai dizer respeito ao livramento ou proteção subsequente das mãos dos perversos por causa desse conhecimento, por causa dessa comunhão, por causa dessa relação que nós temos com Deus, que foi desenvolvida ali no verso 1 a 4, na busca do Senhor através da sua palavra, na busca de viver os seus mandamentos e fazer a sua vontade. E isso vai permitir a esse jovem, ao homem, experimentar livramento e proteção, experimentar vida e não morte. Como nós vamos ver lá no último verso desse capítulo, os alevosos serão desarraigados, eliminados da terra. Esse é o propósito de ser comunhão com Deus. Aqui, exposto pelo Pai nesses versos. A nossa salvação. Neste mundo e no porvir. E aí no verso 2, ele diz, 12, diz assim: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. O que nós estamos vendo aqui inicialmente é uma promessa
como livramento dos apóstatas. É lógico que você não consegue perceber isso numa primeira olhada, mas esse que está sendo descrito aqui é um apóstata. Por quê? Porque ele abandona as veredas da retidão. Lá no verso 13, a palavra aí, deixar, vai ser abandonar. São aquelas pessoas que faziam parte da aliança, conheciam a Deus e abandonam esse conhecimento. Eles optam por caminhos errados, ao invés dos caminhos retos, iluminados pela sabedoria divina. E no verso 12 e 13, nós temos a descrição desses apóstatas. Quem são esses? Homens que dizem coisas perversas. Homens que andam por caminhos de trevas e deixam caminhos santos. Isso me faz lembrar o Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante como as palavras estão sendo trabalhadas aqui, e isso para nós é extremamente relevante. Quando ele diz assim, para te livrar do caminho do mal, ele diz a palavra de Deus, guardá-la no coração, a proteção de Deus, a internalização dessa palavra, ou seja, um novo coração dado por Deus vai nos livrar do caminho do mal. E essa palavra livrar aqui é muito interessante, porque dá a ideia de uma libertação brusca, de um resgate, de alguém que é tirado à força ou arrancado. E aí significaria, literalmente, libertar de qualquer criatura que segure firme. A ideia aqui de livramento é uma ação brutal, intensiva, da parte de alguém. E a ideia aqui, ou o significado dessa palavra, é o mesmo que nós temos lá em Êxodo capítulo 6, verso 6. Abra o Êxodo capítulo 6, verso 6. Olha aqui. Que interessante isso para nós. Êxodo capítulo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Da mesma forma que o Senhor livrou, com a mesma intensidade, o povo de situações aflitivas, a sabedoria que está dentro da sua alma, juntamente com o conhecimento ético, ou seja, a aplicação disso na prática, na minha prática de vida, eu viver essa palavra, vai me arrancar das garras do poder moral perigoso, da visão de mundo e da vida apóstata. E o modo como isso está descrito, nós vemos como é perigoso e sedutor aquilo que o mundo oferece. Ao ponto do escritor de Provérbios dizer que precisamos ser resgatados bruscamente desses caminhos de morte. E se nós formos dar uma olhada geral na Escritura, nós vamos perceber que não são poucos os textos na Bíblia que nos mostram os perigos e a força deste mundo mau. E eu gostaria de desenvolver aqui apresentar para vocês alguns textos. Não todos, lógico, mas alguns. Por exemplo, 1 João capítulo 5, verso 19, que diz que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E é interessante que essa palavra jazer aí, conhecem, de jazigo. Jazigo é a habitação de um morto. 1 João 5,19. Jazigo é a habitação de um morto. A pessoa não vai sair dali. Ela está ali. Quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, a imagem que nós temos, que poderíamos ter, é de um cemitério, uma tumba, e ali naquela tumba, um corpo morto. Ele não vai sair dali.
Mas também lá em 1 João capítulo 2, verso 16, ainda, em 1 João, olha o que a palavra de Deus diz. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E percebam aí o poder que existe no mal nesse mundo. Foi esse poder do mal que enganou Eva. Porque essas três coisas estavam presentes ali quando ela pecou. E todo pecado nosso tem a presença desses três elementos. A aceitação do olhar, da vista como prazeroso, o desejo da carne e a soberba em conseguir, em alcançar aquilo que desejamos. Ou o próprio desejo representar essa soberba. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Percebam o que significa viver nesse mundo, o que esse mundo significa, esse mundo caído. E é por isso que ele usa essa palavra para te livrar bruscamente, para te arrancar do caminho do mal. Por isso a Escritura vai falar sempre de uma luta que o crente precisa travar constantemente contra o pecado, contra a sedução desse mundo. Esse é um mundo mau, perigoso, sedutor, envolvente. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, quando o Senhor Deus está falando ali com Caim, ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, literalmente seria dizer assim: ele deseja ter você, porém você deve dominá-lo. E essa narrativa ela vai ilustrar o pecado original. Caim tem consciência daquilo que é certo e que é errado, porém se rebela contra essa consciência. E a descrição do pecado aqui, que bate a porta, é como um demônio ou como um animal feroz que permanece ali naquele lugar com o objetivo de devorar, que jaz à espera para devorar. Esses são os perigos da nossa alma. Esses são os nossos inimigos. Mas a Bíblia não se refere somente a eles. A Bíblia fala também, como diz John Owen, de um espião que está dentro de nós, aliado de Satanás, que tenta nos destruir, que é a nossa própria carne. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, verso 18, ele reconhece essa luta e esse mal que existe dentro de nós. Por mais que ele tenha sido subjugado, por mais que não sejamos mais escravos do pecado, a luta continua, ou melhor, começa a conversão. E ele diz assim lá no verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Quem não percebe que vive isso constantemente, está completamente derrotado nessa batalha. Quem não reconhece a sedução do mundo e que podemos ser seduzidos por aquelas coisas as mais horrendas ou piores que existem no mundo. Quem não reconhece o poder de Satanás na vida dos homens. Quem não reconhece a fragilidade da nossa carne, a condição dela nesse mundo, não consegue perceber isso. Não consegue perceber a necessidade que temos, ou a necessidade que esse pai tem, de tão enfaticamente dizer isso. Meu filho, guarda as palavras no teu coração.
para te livrar do caminho mau. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não conhecer e entender essas coisas é não conhecer e entender a necessidade que temos de Deus. Todas as vezes que a Bíblia mostra ou retrata metaforicamente a vida cristã, ela sempre vai retratar através de coisas extremamente drásticas, extremamente difíceis, extremamente sangrentas, que nos levam à exaustão e possivelmente, que levam o homem à exaustão e possivelmente à morte. Como a guerra espiritual que o apóstolo Paulo traça lá em Efésios capítulo 6, que era uma batalha romana. Essas batalhas eram tão cruentas, tão terríveis. Hoje as pessoas, os homens tentam amenizar essas consequências da guerra através da tecnologia. Mas a guerra sempre vai ser voraz, implacável. Eu me lembro daquela primeira cena do filme Gladiador, em que todo mundo lá lutando e aquela coisa toda, e ele passa a espada, a perna de um sobe, o outro ele passa a espada, a cabeça sai. Essas batalhas existiram, não é? E demonstravam o que existia de mais cruel, de mais voraz entre a disputa, a batalha, o conflito, uma guerra. E é dessa forma que essa guerra é tratada aqui, nas Sagradas Escrituras. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 4, ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E a imagem ali, dos primeiros versos, é de uma corrida, de uma maratona, de 42 quilômetros. Vocês conhecem a história da maratona? Como ela surgiu? É mais ou menos assim: um homem precisava dar uma notícia, uma mensagem, um rei a outro rei. Tá? Eu não me lembro dos detalhes em si. Né? E os mensageiros naquela época, eles andavam a pé, né? Eles corriam. E essa mensagem tinha uma certa urgência. E esse mensageiro ele se despe, ele fica nu, para que pudesse chegar mais rápido ao local. E as corridas, as maratonas antigas, os homens ficavam pelados, nus, para correr. E esse homem corre um percurso de 42 quilômetros, entrega a mensagem e morre. Por causa do percurso dessa maratona. Alguém já correu 42 quilômetros aqui? Eu já andei 42 quilômetros, mas não corri. E vou dizer para vocês, fazer isso anualmente é difícil, não é fácil. Caminhando e parando, tendo paradas excessivas. Aí você chega esgotado no destino. Era dessa forma que nós chegávamos no quartel depois dessas caminhadas, dessas marchas, como eram chamadas. Essas imagens mostram a malignidade do pecado, a malignidade deste mundo e o perigo que nós corremos com a nossa carne e a luta que nós devemos empreender. E nós vamos perceber que aquele jovem, ou quem quer que seja, você, eu, para quem essa mensagem está sendo transmitida, precisa entender que não pode escapar do caminho mau e do homem e da mulher perversa, das seduções desse mundo sozinho. Precisamos do auxílio dado por Deus. E de que forma esse auxílio nos é dado? Guardando a sua palavra no nosso coração, para que não pequemos.
do Senhor, como diz o Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A graça mediada, queridos, do Senhor é essencial para a salvação do filho, para a salvação daquele, em relação ao homem que diz palavras sedutoras, como, por exemplo, o convite a obter riquezas sem consideração pelo direito dos outros. Como nós vemos lá no capítulo 1, do verso 10 ao verso 14. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo inocente, traguemo-los vivos e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos e de despojos, e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Se nós guardarmos a palavra de Deus no coração, nós estaremos sendo protegidos desse tipo de sedução, das riquezas ilícitas ou mal adquiridas nesse mundo. Mas não somente disso. E aqui ele pontua duas coisas específicas, mas também da mulher, que lisonjeia com palavras. E nós vamos perceber que essa é a característica da mulher estrangeira, ou da mulher adúltera, ou seja, da mulher que não é sua. Seduzir por meio de palavras. Da mesma forma que esse homem. É interessante, não dá para trazer toda a riqueza do livro. Mas que você leia e fale, é inesgotável. Tá? Mas percebam que, olha o jogo aí. É a palavra de Deus, os ditos de sabedoria, é a palavra dos homens. O envolvimento com essa palavra e a sedução por meio delas. Há uma oposição aí. Por quê? Porque tanto a palavra de Deus vai trazer benefícios, quanto a palavra dos homens trarão também consequências. Mas os resultados serão completamente distintos. Um vai levar a vida e outro vai levar a morte eterna. Olha como é interessante esse aspecto aqui em Provérbios, que está falando de ditos, está falando de palavras, palavras que vão fazer parte do nosso coração, palavras ao oposto que seduzem e destroem esse mesmo coração. Todo tempo o livro de Provérbios vai trabalhar com isso. É a palavra de Deus. É a palavra dos homens, do mundo, da carne. Capítulo 5, verso 3. Olha o que diz. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. 6:24. Para te guardarem da mulher, das lisonjas da mulher alheia. 7, capítulo 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Percebam que todo o tempo nós estaremos trabalhando aqui no livro de Provérbios com a sedução por meio da palavra, do convencimento. E foi esse instrumento usado na queda. É interessante porque ele fala aqui, lisonja, no verso 16... para te livrar da mulher adúltera, estrangeira, que lisonjeia, ou como nós vimos lá no capítulo 7:3, se eu não me engano, a mulher sedutora, a mulher estrangeira, lisonjeando. E é interessante porque essa palavra tem o sentido de uma fala suave, enganosa, sedutora, com um fim determinado, com um fim específico.
ele chama esse caminho de caminho do mal. E esse caminho, ele é qualificado pelo seu paralelo para livrar do caminho do mal. Que caminho do mal é esse? Do homem que diz coisas perversas. A sua boca eles têm cheio de maldição. Seus pés são velozes para derramar sangue. Esses são os homens desse mundo. Mas o livro não para por aí. Ele diz assim, ainda qualificando esse apóstata, né? Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Esse homem que nós dissemos que é um apóstata, aquele que abandonou a sua aliança, ele é identificado por aquele que abandona a sua herança espiritual, deixam as veredas da retidão. E é interessante que essa palavra aqui, deixar, ela tem o sentido de abandono. E muitas vezes, ou seja, é a palavra usada no Velho Testamento para apostasia, em especial a apostasia de Israel. Ele apostatou, ele abandonou as veredas da verdade. Ele abandonou o caminho do Senhor, a sabedoria de Deus. Ele apostatou da sua fé. Abram aí alguns textos para nós percebermos isso. Essa ideia aí de abandono, de apostasia, que é dada aqui pelo verbo deixar, ou azav, no original hebraico. Assim, Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Ainda em Deuteronômio capítulo 31, verso 16, diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará, se prostituirá, indo após outros deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. A ideia aqui é essa, de deixar, de abandonar a aliança. E o último, Jeremias capítulo 1, verso 16, que diz assim: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incensos a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. É esse homem que está sendo retratado aqui, aquele que abandona a aliança do seu Deus para ir por outros caminhos, caminhos de destruição. Eles deixam as veredas da justiça, ou seja, caminhos de justiça, caminhos de retidão. E essa palavra aqui, veredas, no original, ela tem o sentido de um caminho de vida, um estilo de vida, um comportamento de vida. Deixaram os comportamentos, o estilo de vida santo, reto, para viverem. Verso 15. Tortuosamente. Seguem veredas tortuosas. O sentido aqui é um caminho justo. São veredas de verdade e vida. Abandonam o Evangelho de Cristo. Abandonam o seu Senhor. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Com isso ele estava querendo dizer que era a verdade a respeito da vida. O que ele diz? As minhas palavras, mais uma vez, palavras, são verdade e vida. E quando ele classifica essas veredas como retas, eu já disse, é um caminho de justiça, é um caminho de retidão, mas a ideia é de algo perfeito e justo.
A ideia aqui são veredas retas, tanto na prática como moralmente. Ou seja, está visando não só o entendimento, mas a aplicação dessas coisas na vida. Não é só o conhecimento, não é só entender. E é isso que nós estamos vendo aqui. Não é o conhecimento puro e simples do reino, das coisas de Deus, da palavra de Deus, mas é um conhecimento que faz parte de você e a partir daí molda o seu estilo de vida. É isso que o Evangelho faz, é isso que a conversão faz. E como me converter? Como eu posso me converter? Isso é tão interessante. Por quê? Porque a conversão é uma obra de Deus. E não existe aí um movimento sinérgico, ou seja, de duas forças. Mas é engraçado porque a Bíblia nos mostra como que eu alcanço isso. É interessante isso. Buscando ao Senhor incessantemente. Como você, filho, desenvolve a sua salvação. Como você, filho da aliança, buscando incessantemente o Senhor na sua palavra. Quando nós olhamos isso, nós ficamos envergonhados. Eu fico envergonhado. Por quê? Porque muitas vezes não temos buscado o Senhor com aquela intensidade que o salmista ali no Salmo 130 fala. A minha alma anseia mais que os guardas pelo romper da manhã. Quem nunca foi militar não consegue entender o que isso significa. Eu me lembro meu tempo de aluno, que é o tempo mais sofrido, de um militar. No caso, alguém que está se preparando para se tornar um oficial, um sargento, o pior tempo é o tempo de aluno. Quando eu ia tirar serviço e geralmente era final de semana, então era uma coisa muito, muito cansativa, psicologicamente falando e fisicamente também. E aonde a gente estava, geralmente era um lugar complicado, porque tinha favela, e vira e mexe entravam no quartel, roubavam, atiravam nos caras, e coisa assim. Então era uma tensão muito grande. Bem que não era como é hoje. Então quando chegava o final, quando o sol começava a raiar, assim, que aquela escuridão começava a se dissipar, e você ter tirado o serviço a noite toda, porque você fica 2 horas no posto e descansa 4. Isso de manhã é mole. Tranquilo. À noite a coisa fica difícil. Eu cheguei ao ponto de não dormir mais nesses serviços, subsequentes. Não conseguia mais dormir à noite. Eu passava a noite em claro. E aí quando chegava a manhã, você ficava assim, sabe? Parece que vinha uma força que você perdeu por todo dia. Porque eu estou indo embora. Eu estou indo para casa, está amanhecendo. Eu posso ver o que está acontecendo. A escuridão não apaga, não esconde aquilo que eu possa ver. Quando o salmista diz que anseia pelo Senhor mais que os guardas pelo romper da manhã, e o contexto que ele vivia era muito pior do que eu vivi, que vivemos no nosso país hoje, eu consigo entender o desejo que ele ansiava pelas coisas de Deus, pelo perdão de Deus, pela comunhão com Deus. E ele demonstra isso de várias formas. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Prefiro permanecer um dia diante do Senhor. A eterna porta, eternamente nas tendas, ou seja, regaladamente, bem, confortavelmente, nas tendas da perversidade. Ou quando ele dizia que ansiava pela água mais do que a corça desejava matar a sua sede. Isso demonstra
o anseio profundo pelas coisas de Deus. Precisamos orar por isso na nossa vida. Principalmente entendendo o contexto de grande dificuldade do mundo, do diabo e da carne. Ele diz que esses são aqueles que deixam veredas, caminhos justos, caminho de santidade, caminho de justiça. Isso representa um estilo de vida. E esses caminhos aqui se referem ao que está sendo pregado, falado aqui, ou seja, os provérbios e ditos dos sábios que se conformam à ordem moral divina estabelecida aqui, que nós estamos vendo, como vemos no verso 8 e 9, guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos, então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Ou seja, a palavra de Deus nos fornece segurança do caos em que nos encontramos nesse mundo. Como diz o Provérbios capítulo 4, verso 11 e 2, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Não vamos tropeçar nesse mundo. Mas percebam que ele diz que esses homens, eles deixam os caminhos de justiça para andarem em caminhos pervertidos. E nós temos aqui mais uma vez um jogo de palavras que entra aqui em todo o livro de Provérbios. Quando ele fala em veredas da retidão e caminhos de justiça, ele usa duas palavras no original, orar e derek. E todas as vezes que essas duas palavras, que são traduzidas tanto por caminho como vereda, estão em paralelo, elas estão mostrando um caminho de morte em oposição a um caminho de vida. E é isso que nós estamos vendo aqui. Porque deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Os infiéis, eles abandonaram a fé porque estavam andando em caminho de trevas. E andar aqui tem um sentido de modo de vida, estilo de vida. Ou seja, é uma vida nos padrões do mundo, do diabo e da nossa carne. É um padrão de vida na escuridão do pecado. E aí, quando nós pregamos sobre a moralidade escrita que fundamenta as Escrituras, não é uma moralidade por si mesmo, mas é uma moralidade que está fundamentada em Cristo, na nossa salvação, em quem nós somos. Por isso é hipocrisia representar isso e não viver isso dentro do nosso coração. Por isso não tem valor nenhum diante de Deus. Quando apresentamos isso para a sociedade é ótimo, mas diante de Deus não tem valor nenhum, porque são obras das trevas. Porque o nosso coração não é compatível com as nossas obras. Eles deixam um estilo de vida santo. Entendam isso. E começam a viver um estilo de vida pecaminoso. E aí a gente não entende. Alguns não entendem. Porque algumas pessoas tomam determinadas atitudes práticas na sua vida. Como representar na sociedade aquilo que Deus estabeleceu como família. E acham que essas coisas por serem às vezes pequenas, insignificantes, não terão reflexos na nossa vida. Os caminhos de trevas são caminhos tortuosos, como nós estamos vendo aqui no verso 15. Seguem veredas tortuosas. Quando ele fala em trevas aqui, ele está fazendo, mais uma vez, oposição entre trevas e luz. Eu me lembro daquele texto de João, que os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz, quando o Senhor Jesus Cristo veio. Porque as suas obras as suas ações eram mais.
E essa é a ideia aqui. Treva e luz. E essa metáfora aí, ela do caminho, né, de luz e do caminho de trevas, podemos dizer assim, ela apresenta, além desse conceito, o conceito de tortuosidade, ou seja, oposição à retidão. Ou seja, juntando esses conceitos, a noção de um comportamento distante da luz moral de Deus, que oferece segurança, liberdade e sucesso. Como nós vemos lá em Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Verso 19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Capítulo 7, versos de 7 a 9, ainda em Provérbios. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho de sua casa, à tarde, do dia no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Obra das trevas. É essa oposição aí. Como Isaías diz lá no capítulo 2, verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Após de ter exortado o povo a viverem uma vida cultica de conformidade com o Senhor na sua vida privada. As suas mãos estão cheias de sangue, não posso suportar o culto de vocês. Mas essa metáfora aqui de escuridão e trevas dá a ideia de uma ocultação maliciosa de comportamentos, luz e trevas, em nítido contraste com um caminho aberto, franco dos sábios. Esses que se ocultam têm ações que são... As suas ações são tão erradas quanto as suas palavras. Homem que diz coisas perversas. E o que seria isso? Nós vimos inicialmente que pode ser aquele discurso do homem que quer obter riqueza de forma ilícita. Mas essas coisas perversas, ou os caminhos das trevas, eles podem ser abrangentes, é muito mais do que isso. Abre Efésios capítulo 5. Vamos ler Efésios capítulo 5. Eu vou ser um pouco rápido para nós nos adiantarmos. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, trevas e luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é bom e agradável ao Senhor, e o conhecimento será agradável à tua alma. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, ou seja, a ocultação maliciosa dos seus comportamentos em nítido contraste com a vida do justo, que é luz. Mas de que coisas Paulo está falando aqui? Quando ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que representam as trevas, como ele diz aqui, filho das trevas, eras trevas, que coisas são essas pelas quais a ira de Deus vem? Versos de 3 a 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriças, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Percebam que a pessoa que fala e que vive isso, é porque esse é o seu estilo de vida. E é por esse estilo de vida que a ira de Deus se manifesta. Mas como esse estilo de vida se manifesta, ele se evidencia através da impudicícia, das impurezas, de conversação torpe, de palavras vãs do chocarriço. Por isso que o nosso linguajar tem que ser santo. Por isso que nós não podemos, como muitos crentes acham que podemos, falar palavras duvidosas,
palavrões ou palavras de baixo calão. Porque ao falar assim, você está dando a impressão de um estilo de vida ímpio. Aí ele continua: sabei, pois isso, que nenhum incontinente, ou seja, uma pessoa que não se controla sexualmente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo de Deus. E não é só isso, que são essas coisas pelas quais a ira de Deus vem, mas é também o que nós vemos no capítulo 4, no verso 25, capítulo 4 de Efésios, no verso 25, isso, que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Percebam que no mesmo capítulo, praticamente, o apóstolo Paulo vai falar 2 vezes sobre a mesma coisa. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza não se nomeiem entre vós, nem palavras vãs. E aqui ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito, no qual foi selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Nós não podemos encarar como algo normal nem a impureza, nem a cólera. Nem conversação torpe, nem a amargura, a gritaria. Ou no nosso contexto, a falta de educação, a grosseria. Sobre essas coisas vem a ira de Deus. Percebam que essa explicação do capítulo 4 representa o revestimento de um novo homem. No verso 24, se eu não me engano, 23, ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem e nos renovar. Nos revestir do novo homem. Mas ele continua traçando esse perfil. Por quê? Porque isso eu ia falar no final, mas vou me adiantar. Por que ele traça esse perfil? Porque nós precisamos ver. Porque você, filho, precisa ver isso. Porque você deve olhar para isso e ver nessas características aquilo que você não pode se envolver. Aquela pessoa que você tem que se afastar. E aí nós vamos perceber, quando o apóstolo Paulo fala lá, que se a gente tivesse que viver longe das pessoas, a gente tinha que sair do mundo. Mas ele está falando de quem? Dos apóstolos, daqueles que dizem que são irmãos. E são tudo isso que os ímpios são. Com esse nem com mais. Esses que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Eu me lembro de uma cena na faculdade tétrica de um professor que eu tinha, excelente professor, lamentável. Às vezes falava palavrão e falava um monte de bobagem em sala de aula. E toda vez que tinha-se uma conversa dessa, ou alguém citava pela literatura, porque tem muita coisa que não presta na literatura, né? Você viu o sorriso no rosto dele. Ele ria. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei
dessa imagem dele, que se alegram e regozijam-se. Folgar aí seria isso, com as perversidades do mal. Da mesma forma que os versos 7, 8 e 11 reserva sabedoria, guarda veredas dos justos, o bom siso te guardará, representa um caráter moral maduro, a descrição paralelamente do apóstata aqui, que se alegram em fazer, ou seja, produzir o pecado mal, aponta para uma impiedade e imoralidade também maduras, de um caráter já formado. A palavra alegre aqui, que está em paralelo com regozijo, né? Com regozijo, ou seja, folgar, significa alguém que está plenamente alegre, satisfeito, apontando para uma disposição, olha, presta atenção, disposição interna. Da mesma forma que essa disposição interna é apresentada pelo Filho, ou por aquele que anda nos caminhos do Senhor, que molda a sua vida, o seu estilo de vida em veredas justas. Esse alegrar aqui mostra uma disposição interna do coração para o mal. Esses ficam felizes e se divertem com toda a sua disposição de coração e alma, se opondo àquilo que é bom. Eles recebem esses atos de maldade com avidez e alegria mais pura que ele pode representar. E aí, e esse é o jogo de palavras, alegram de fazer o mal a ideia de algo interno, de uma satisfação interna, folgam com as perversidades dos maus. E é interessante porque essa palavra folgar aí no original, ela dá a ideia de algo que se expressa através de gritos de alegria, de feição, de expressões de júbilo. Ou seja, aquilo que modela a alma, formoseia o rosto, modela o estilo de vida, comportamento. Um comentarista chamado Fox, ele diz assim: comportamento insensato e autodestrutivo não se encontra, falando desse perfil aqui tratado, arraigado na imbecilidade ou na ingênua ignorância, mas num desvirtuamento constitucional da visão moral, numa desvirtuação de valores. Não é ignorância, é desejo. Como para um autor que disse que para Satanás a sua palavra de ordem é: ó mal, sejas tu o meu bem. Esses também têm o mesmo fundamento, a mesma premissa. Ó mal, sejas tu o meu bem. E finalmente, nessa parte aí, nesse trecho, ele diz assim: seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. E veredas tortuosas faz uma oposição a veredas retas ou veredas de retidão. E o sentido aí tem o sentido de, como nós vimos anteriormente, ele reforça a ideia anterior que Fox apresenta. É uma distorção da verdade, é uma distorção daquilo que é reto. E essa palavra está combinando a perversidade moral daquilo que dizem e fazem com resultados calamitosos, com resultados desastrosos do seu estilo de vida. É essa ideia aqui. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 12, ele diz assim: em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. A consequência de andar no caminho reto, paralelamente a consequência de andar no caminho tortuoso, de trevas, são resultados calamitosos do estilo de vida. E no final, a destruição. Porque eles serão desarraigados, difícil de sair, da terra. E todas as vezes que o livro de Provérbios vai falar sobre isso, ele está se referindo a quê? Ao mundo
por vir. Ao mundo por vir. Ao reino de Deus estabelecido. Como diz lá em Provérbios, que via descer do céu a cidade santa, a noiva que estava sendo ataviada para o noivo. E aí o texto de Provérbios diz, não existe mais o mar, nem o sol. Nós temos uma nova terra, um novo céu, em que Cristo é o sol. Ele é o rei. É nessa terra que eles serão completamente desarraigados. Provérbios capítulo 2, verso 25. Diz assim: para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Essas são as consequências daquele que andam por veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. É interessante porque um verso ele complementa o outro. A consequência de seguir veredas tortuosas é o desvirtuamento do caminho. O paralelo do verso demonstra o resultado daqueles que andam em veredas tortuosas. Eles estão se desviando das trilhas retas. E essa palavra aqui, caminhos, é a mesma lá do verso 9. Boas veredas. É a mesma, ou seja, por seguirem veredas tortuosas, eles estão se distanciando, se desviando das trilhas corretas, das boas veredas. É isso que está querendo dizer aqui. Seus planos e práticas, estilos de vida tortuosos se afastam do caminho reto da sabedoria. E aqueles que seguem suas práticas em suas trilhas, eles demonstram que não temem ao Senhor, antes desprezam a Deus. Desprezam a Deus, como no Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aqueles que seguem esses caminhos, eles desprezam a Deus, não confiam na palavra de Deus, mas antes da sua própria conduta desviada e opressora, nos seus próprios pensamentos pecaminosos, no mundo, no que o mundo diz. E nós temos um exemplo disso lá em Isaías capítulo 30, verso 1, 2 e 12. Eu vou ler rapidamente, verso 1 diz assim: aos filhos rebeldes do Senhor que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, não acrescentarem pecado para não acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Aí no verso 12 ele vai dizer assim: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. E a ideia aqui é que o povo estava louco e decidiu depender do Egito, em vista da palavra de Deus que disse para o povo que não deveriam voltar ao Egito. O povo ali de Israel estava sendo oprimido, estava sendo, ali é o momento do desterro, tanto assírico quanto babilônico. E eles deveriam esperar no Senhor, como diz o próprio texto de Isaías, porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes está a vossa alma, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não quisestes. Esse é o contexto de Isaías. Eles não confiaram na palavra do Senhor, não submeteram ao juízo de Deus, mas disseram, vamos ao Egito que eles vão nos proteger. E a palavra de Deus diz para eles assim: vocês jamais vão voltar ao Egito, vocês jamais vão voltar a um contexto de impiedade. E eles seguem os seus próprios planos e não a palavra de Deus. E o Senhor vai considerar a ideia repulsiva essas ideias repulsivas e abomináveis. Provérbios capítulo 3, verso 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade.
Queridos, eu poderia terminar aqui e falar muita coisa, eu acho que já disse muito. E eu gostaria de aplicar rapidamente tudo que foi dito aqui. Nós vimos que o Pai aqui, que é Deus, está preocupado em caracterizar aqueles que podem ser destruição para a vida do Filho da sua igreja. Aqueles que abandonam a aliança do seu Deus e andam em seus próprios caminhos pervertidos. Seguem o seu próprio conselho e não o conselho da palavra de Deus. A Bíblia está mostrando para nós as consequências disso. Ela está dizendo que se nós buscarmos o Senhor vai se permitir achar. Se buscarmos a sabedoria de Deus, ela vai vir. Se desejarmos profundamente essa sabedoria, Ele vai nos dar essa sabedoria. Não é isso que Ele fala em Tiago? Você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá isso liberalmente. Eu quero terminar com uma simples frase de João Calvino, ao expor o livro de primeiro capítulo de Salmos. Eu acho que vai dizer tudo o que acabamos de falar aqui. A importância, a necessidade que temos de buscar o Senhor incessantemente pelo contexto que nós vivemos de guerra, de calamidade espiritual, que se iniciou na queda e que só vai terminar quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Ele já deu um golpe certeiro, destruindo as obras de Satanás. E agora ele está descansando, esperando um momento certo, quando vai subjugar todas as coisas aos nossos olhos. Todas as coisas estão sujeitas a Deus. Mas não vemos isso. Nós vemos isso, lógico. Mas o mundo não vê isso. Mas vai haver um dia que essas coisas se tornarão claras. Porque a obra do Senhor foi iniciada e foi terminada. Quando Ele diz na cruz lá, está consumado. Era isso que Ele estava querendo dizer. Termino com essa frase de João Calvino, que ele diz assim: viver bem é rejeitar a companhia dos ímpios. E acrescento, aqueles que não amam o Senhor, nem temem o seu nome. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e que o Senhor possa aplicá-la ao nosso coração, Pai. Que possamos aprender, ó Pai, a necessidade que temos, ó Senhor, de buscar essa sabedoria e de que, ao buscá-la, iremos encontrá-la. De que esse conhecimento, essa sabedoria, essa comunhão com Deus na vida prática vai me proteger nesse mundo para o mundo vindouro. Fica conosco, ó Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé.